Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? O vídeo de hoje eu vou dar um macete muito massa para você que vai fazer reboco aí na sua obra. O pessoal tem um problema muito sério de quando vai fazer as mechas, que coloca lá o prumo e tudo mais, quando enche a parede, que vai sarrafiar, sempre a régua entra ali naquela marca onde foi feita, certo? E aí o que é que vai acontecer? Vai criar ondulação do mesmo jeito que você até não tivesse usado o prumo. Então, o macete de hoje é você usar o metalon. Por quê? Porque depois que você fizer a mecha com o metalon, quando você for sarrafiar, a sua régua não vai passar além da espessura do metalon, que esse, no caso aqui, é 20 por 20. Tá? Então, daí 2 centímetros. Então, é uma espessura boa de reboco aí na sua obra. Tá? Então, o pessoal sempre pergunta como é que a gente faz. Simplesmente você vai pegar esse metalon aqui e vai encostar na parede e descer o prumo nele. Deu prumo, você vai fazer no final da parede a mesma coisa e depois você coloca os nylon para distorcer. Então, para você carregar um metalon desse aqui com 3 metros de comprimento, fica difícil, né? Porque você pode usar ele aí na obra, mas toda vez que você for fazer um serviço num determinado lugar, se você não tiver como transportar, por exemplo, você anda de ônibus ou tem um carro pequeno e tudo mais, então, para você carregar um metalon desse de 3 metros, fica difícil. Então, o macete que eu tenho para você é, corta ele ao meio, aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aí? Tá cortado ao meio. E dentro, olha o que tem. Um outro metalon. Tá vendo? Então, esse metalon aqui, o de dentro é 16 por 16 e esse de fora é 20 por 20. Então, ele fica praticamente aqui, ó, igual. Uma folga muito pequena, só que dê para você mexer aqui, ó, para poder fazer os encaixes, tá? Então, o que é que você vai fazer aqui? A barra tem 3 metros, que é normalmente a altura que a gente precisa para fazer o reboco, né? O pé direito das casas hoje, a maioria é 3 metros. Vamos dizer que seja maior ou menor, você vai cortar no tamanho que você precisar. Mas aí, aqui dentro, você tem esse aqui. Então, com esse tamanho, você consegue carregar aí no ônibus, até mesmo dentro do seu carro, tá? Sem maiores problemas. Até para guardar também fica mais fácil. Aqui, ó, todos os 3 pedaços tem 1,50 m. Aqui, ó. Então, terminou a obra, amarra tudo direito e leva para onde você quer. Então, o macete é esse aqui, tá? Corta aí os metalon e usa no tamanho que você quiser. Aí você pode estar pensando aí, Wesley, mas se você cortou esse metalon aqui que vai ficar por dentro do mesmo tamanho do que vai ficar por fora, quando eu colocar aqui por dentro, ele vai passar direto e não vai formar emenda. Como é que vai ser feito isso? Simplesmente, pessoal, aqui ó, vou mostrar para você aqui ó, simplesmente isso aqui, tá vendo aqui? Tem uma marca aqui, isso aqui foi um prego, eu coloquei um prego aqui, dei uma batida de um lado e do outro. Nessa parte de dentro aqui, estreitou, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu pegar o meu metalon mais fino e encaixar aqui dentro, ele só vai até o lugar onde eu fiz a marca, tá? E fica o resto para cima, aí ó. Tá vendo? E aí, você consegue montar aqui, ó. Você consegue montar e a emenda fica perfeita. Não vai criar nenhuma ondulação aqui, ó. Vou balançar para você ver. Não vai criar nenhuma ondulação aí na hora que você for fazer o reboco, tá? Então, eu faço isso e queria que você também fizesse. Então aqui, como eu falei, se essa minha parede não tiver aprumada, esse metalon, ele vai afastar muito. E isso aí, se você não tiver o macete que eu tenho para trabalhar, você acaba fazendo um serviço alinhado em prumo
mas você vai gastar mais material. Aqui, como é que eu resolvo caso a minha parede esteja fora de prumo? Aqui, ó, essa casa é antiga, as paredes dela não estão tão aprumadas quanto devia estar. Então, se eu fosse usar aqui o metalon sem essa técnica, o que iria acontecer é que eu ia gastar mais massa do que eu estou gastando hoje. Aqui nessa parte, o prumo ele está tocando aqui no metalon. Para eu fazer com que o prumo não toque aqui e deixe o metalon aprumado, o que eu teria que fazer? Aumentar aqui em cima, ou seja, afastar essa parte de cima para poder conseguir o prumo. Então vamos lá, vamos afastar aqui. Pronto. Para conseguir afastar, eu usei aqui a minha mão. E deu aqui, ó, a altura dos meus dedos. Tá? Então, se deu aqui a altura do meu dedo, significa que essa parte aqui, ó, ficou com mais de 2 centímetros, que é justamente a espessura do metalon. Então aqui ficou com mais ou menos 4 centímetros. Imagina quando eu chegar lá em cima, o quanto que teria que afastar. Então, qual é o macete aqui? É você cortar essa parte aqui, ó. Você corta essa parte aqui para poder esse metalon ele entrar na parede pelo menos metade. Porque se você consegue fazer com que metade desse metalon entre aqui na parede, você vai conseguir lá em cima uma diferença menor. Então, o macete que eu tenho para você é esse. Quando for trabalhar com o metalon, ou aqui na parte de baixo, ou lá na parte de cima, se por acaso ficar muito afastado, você corta um pouco para esse metalon entrar na parede. Se for na parte de baixo, a mesma coisa. Aí você pode estar pensando, e se aqui embaixo tiver uma cinta, ou lá em cima tiver uma cinta, e tiver sacada da parede, eu não vou poder cortar essa cinta. Claro e evidente que você não vai poder cortar essa cinta, mas você pode levantar o metalon acima da altura da cinta e deixar só aqui uma espessura pequena que dê para você cobrir a cinta com o reboco, tá? A mesma coisa na parte de cima. Você vai baixar o metalon até ele ficar abaixo da cinta e também você vai conseguir fazer o mesmo serviço. Aqui eu vou colocar a mecha de metalon aqui nesse canto. E também eu vou colocar um aqui no meio. Por que eu vou fazer isso? Porque na verdade, aqui, como é um espaço grande, eu não vou conseguir fazer com a régua, porque minha régua é de 2,10 metros, tá? Então eu vou ter que usar uma outra mecha aqui no meio. Então eu vou mostrar para você como é que a gente coloca a primeira, aqui do meio, aqui no final, eu já estou uma mecha no lugar que eu já fiz para adiantar o vídeo, tá? Mas essa daqui é colocada igual a que eu vou colocar aqui nesse canto, beleza? Então vamos lá. Quando você vai trabalhar com a mecha de metalon, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar massa na parede, que é para quando você colocar a mecha, ela firmar, beleza? Então aqui, ó, começa jogando a massa de baixo, tá? Aí, ó. Por quê? Você jogando a massa, você já vai fazer o ponto de ancoragem aí do metalon, tá? Então, por isso a gente tem que jogar a massa antes. Então, agora, a gente vai colocar aqui, ó, o metalon, tá vendo aí? Ó, ele já vai ficar firme no lugar. Qual é a vantagem de você colocar um metalon? É porque quando você vai sarrafiar, a régua vai escorregar aqui por cima. Então, para uma pessoa que está iniciando, é muito melhor do que você está colocando aquelas mechas que normalmente a gente usa, tá? Não estou dizendo que a outra mecha não faz o mesmo efeito. Faz porque a gente trabalha das duas maneiras. A intenção do vídeo aqui é mostrar para você que há uma facilidade maior de você fazer o serviço aí na sua obra, tá?
Então aqui, ó, eu coloquei o metalon. Então agora eu vou colocar o prumo aqui pra gente aprumar o metalon, beleza? Então aqui, ó, a gente vai colocar aqui em cima e arriar aqui para baixo. Como você tá vendo aí, ó, o prumo ele tá um pouco afastado. O que é que vai ser feito aqui? A gente vai puxar o metalon aqui um pouco, o pé dele, tá? Que é para justamente ficar aqui no prumo. Então, eu vou colocar o prumo de volta no lugar e aí eu vou puxar só o suficiente para que o metalon fique no prumo. Aí, ó. Qual é o ponto certo aí? É exatamente esse. O prumo não pode tocar no metalon e também não pode ficar muito distante, tá? Tem que ficar aí a espessura de uma folhinha de papel, como eu sempre digo para vocês. Tá vendo aí, ó? Então aí tá totalmente aprumado. Então, depois que a gente consegue o prumo aqui, essa mestra, ela já tá totalmente pronta para você jogar massa aqui no meio. Não vai ter aquele problema de você ter que colocar uma linha em cima e outra embaixo e distorcer o daqui do meio. Mas, como o metalon é longo e tem um corte aqui nesse meio, é bom sempre conferir. Caso você estiver fazendo com o metalon inteiro, não há necessidade de conferir. Mas se você está fazendo com ele cortado, então você vem aqui, ó, depois que coloca o prumo, você coloca uma régua. Você vai colocar a régua aqui, ó, encostado no metalon, tá? E vai verificar se aqui, ó, ficou alguma brecha. No nosso caso aqui não ficou. Por quê? Porque aqui o nosso metalon, ele ficou retinho, tá vendo? Mas mesmo assim, é bom que você faça esse teste aqui, porque se ele ficar um pouquinho para dentro ou para fora, você consegue identificar antes de jogar a massa. Beleza? Então, aqui o metalon ficou no lugar. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente apertar aqui a massa, ó, para quando você jogar a massa do lado, ele não se movimentar mais. Então aqui, ó, você prendendo ele não vai se movimentar e você vai conseguir jogar a massa sem nenhum problema, tá? A parte boa de tudo isso é que quando você terminar o serviço, você vai e tira o metalon e usa em outra parte. Qual é a outra parte boa? O metalon tem 2 centímetros aproximadamente, que é justamente 2,5 centímetros que você precisa para fazer o revestimento de reboco na sua parede. Então aqui você está fazendo tudo de maneira como manda a norma, que isso aí é muito importante, tá? Então, a gente fez aqui, agora a gente vai colocar aqui no meio a outra mecha. Como que eu vou fazer isso? Simplesmente eu vou puxar um nylon aqui no pé, um aqui no meio e outro em cima. Porque isso aí vai me garantir que essa daqui, que o metalon que for colocado aqui no meio, vai ficar alinhado com esse e com esse aqui que eu já tinha colocado no canto, tá? Então, vamos jogar a massa aqui para fazer a cama do metalon e depois a gente estica os nylon, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa. Vamos colocar aqui nessa cabeça, tá? Aqui, ó. Basta você jogar a massa, que é para quando você colocar o metalon, ele grudar na parede, tá? Aí, ó. Isso aqui, pessoal, é bom porque você vai conseguir fazer um trabalho perfeito. Porque na hora que você está trabalhando com a régua, não tem como ela entrar na parede, porque ela vai estar deslizando em cima do metalon, beleza? Bom, aqui eu prendi o nylon aqui na parte de baixo, tá? E eu vou prender nessa outra cabeça aqui, ó. Tá vendo aí? Então eu vou prender aqui. Você pode usar um prego aí, você pode prender com o que você quiser, tá? Portanto, que esse nylon aqui ele fique totalmente
esticado, tá? Aqui no meio, eu vou colocar mais um. Aqui, ó, eu prendi a linha aqui na parede e vou passar ali, ó, para o outro lado. Bom, pessoal, aqui eu coloquei o segundo nalho. Vocês estão vendo que ele está em cima da mecha de lá e em cima dessa mecha aqui. Por último, eu vou colocar o nalho que vai ficar aqui em cima. Por quê? Da mesma maneira, quando a gente coloca as pedrinhas, a gente precisa de três nalhos, aqui também não é diferente. A gente vai precisar dos 3 nalhos também aqui, tá? Por quê? Isso aqui vai garantir que a nossa parede vai ficar 100% em prumo. Pronto aqui. Colocou o nylon de cima, já está distorcendo os dois lados, esse do meio e o de baixo. Aqui, eu vou colocar o metalon aqui do meio, tá? Então aqui, ó. Esse procedimento aqui, pessoal, é muito simples, tá? Tá demorando assim, por quê? Porque eu tô mostrando para vocês como é que eu faço. Mas no meu dia a dia é muito rápido. Aqui, você vai bater no metalon até ele ficar livre da linha, tá? Enquanto não ficar livre, você tem que estar batendo para ele ficar totalmente livre assim, ó. Tá vendo aí, ó? Então aqui ele não está tocando na linha, então aqui tá bom. Vamos por debaixo. Aqui, ó. Tá vendo aí? Ele não está tocando o nylon, né? A linha de pedreiro. Então aqui também ficou bom. Nesse caso aqui, é igual o prumo. Nem a linha pode ficar muito afastada e nem totalmente encostada no metalon. Ela tem que ficar ali com a distância também de uma folhinha de papel, tá? Aqui, ó. Vê aí a distância que ela fica. Tá vendo aqui? Então, essa distância aí é o suficiente, ó, para o prumo de uma cabeça e da outra ser transferido aqui para o meio. A mesma coisa a de cima. Aqui, ó. A de cima também vai fazer o mesmo procedimento, tá? Aí, ó. Também tá livre aqui, ó. Então, agora vem a parte do preenchimento aqui do meio. Você pode encher com a linha no lugar ou pode tirar a linha, tá? Quem sabe é você. Eu recomendo tirar. Mas como eu estou explicando aqui para vocês, eu vou continuar mostrando. Aqui, ó. Não sei se vocês notaram, a nossa massa, ela tá com uns pontinhos brancos aí dentro dela. Esses pontinhos brancos é isopor granulado, tá, pessoal? Por quê? Aqui é um estúdio. Então a gente precisa deixar essa parede com acústica e também com proteção térmica. Aí o dono da obra pediu que a gente colocasse aí um isopor granulado dentro da massa, tá? Bom, pessoal, como eu havia dito, eu enchi toda a parede e agora eu vou sarrafiar para você ver a facilidade que eu vou ter. Quando a gente faz as mestras com os cacos de tijolo ou de cerâmica, a gente tem que fazer a mestra aqui e a mestra aqui para poder a gente sarrafiar. Quando a pessoa já tem o macete, é simples. Mas quando você está começando, você vai ter dificuldade. Então, quando usa o metalon, vê a diferença, tá? Aqui, ó, nós temos a régua. Se você ver aqui, já apareceu o metalon. Tá vendo aqui? O metalon descoberto. Então, por mais esforço que eu faça, a minha régua não vai ultrapassar o metalon. Então, isso significa que aqui o meio, tá vendo aqui o meio? Não vai baixar mais que isso, por mais
que eu fico passando a régua aqui em cima. Tá vendo aí? Então, aqui, ó, eu vou continuar. Outra dica importante para vocês aí que vai começar na obra, procura sempre trabalhar na parte do pé com a régua ao contrário, puxando de baixo para cima. Por quê? Porque normalmente a parte de baixo demora mais a puxar do que a de cima. Então, se você descer daqui, se empolgar e continuar descendo, o que vai acontecer é que você vai arrancar a massa aqui de baixo. Então, a dica aqui é, ó, você vem aqui para baixo e vai fazendo isso aqui, ó, puxando ao contrário, tá? Ó, aqui, por mais que você tente, você não consegue fazer com que a régua entre. Então, o metalon é importante por isso. Aí você pode estar pensando aí, Wesley, e o metalon fica na parede? Não. Quando você terminar de sarrafiar tudo, você tira o metalon e fecha o espaço onde ele estava e depois desempena. Essa desempenadeira aqui, que é mais grossa, você tem que trabalhar com ela quando a parede estivesse. Começou a ficar lisa, não use mais essa que você não vai conseguir deixar a parede lisa. Você tem que usar essa. Olha a diferença. Tá? Essa é a estriada e essa daqui é a lisa. Então, essa daqui, ela corta a massa e fecha esses poros. Olha aí. Tem aqui, ó, um talume aqui de raiz. Aqui, ó. Então, tá vendo que esses poros estão um pouquinho abertos? Então, essa desempenadeira aqui, né, que a gente conhece aqui na nossa região nordeste por desempoladeira, isso aqui, esse estriado dela aqui, ó, é o que puxa a massa de um canto e joga para o outro. Então, aqui, fecha os poros, vamos ver por que é que a gente joga água. Aposto que talvez você nunca tinha ouvido ninguém falar porque joga água antes de passar a desempenadeira. Chega aqui para perto. Se eu passar a desempenadeira com esse furinho aqui, ó, e passar aqui sem molhar, ela vai tirar a areia e a areia vai cair. Fazer só um teste aqui. Ó, ó. Olha a quantidade de areia que está caindo. Talvez não dê para ver aí porque, mas por aqui você está vendo, ó. Aproxima aqui. Tá vendo que a areia tá ficando solta? Ó. Ó. Tá solta. Então, se você passa a desempenadeira com a massa seca, depois que você passou a régua, a areia vai cair. Quando você joga água, vamos jogar água agora. Vamos passar a desempenadeira novamente. Traz pra cá. Vamos ver aqui, ó. Ó. Você nota aqui uma diferença grande. Tá vendo aí? Não tem areia solta. Por quê? Você molhou. Vamos repetir aqui, fazer uma área maior, depois a gente passa a desempenadeira lisa para você ver como fica. Beleza? Então, vai acompanhando aí que eu vou trocando ideia com você. Ó. Se eu continuar aqui mesmo, eu vou embora. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo essa parte? Ela tá um pouquinho arranhada, não tá? Não tá com cara de gato? Aí, os profissionais da construção civil também conhecem por cara de gato aqui onde ficou arranhado, tá? Então, ficou com a cara de gato, o que é que o cara vem aqui? Vai pegar a desempenadeira lisa. Essa aqui, ó. Já tá bem trabalhada, mas ainda serve. Vamos pra cá. Ó. Olha isso. Olha aí. Viu aqui? Então, depois que essa parede ela seca, ela fica igual aquela ali, ó. Aí quando você vai usar a massa corrida, né? Para enlaçar a parede, você usa praticamente nada. Duas mãos fininhas, uma mão regularizando e outra mão cobrindo aí para ficar lisa e já era. Você tem uma economia de material muito grande, tá? Mas tem que fazer isso aqui. Valeu? Então, espero que tenha gostado. Deixa o like e um forte abraço. Fiquem na paz.